Olá, bem-vindo ao nosso 20º dia de leitura das Sagradas Escrituras. Você que está chegando agora, meu nome é Everton Alonso e nós estamos no plano de leitura anual, onde nós iremos ler 365 dias durante esse ano de 2024, todos os dias, algumas porções das Sagradas Escrituras. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o seu sininho para que você possa receber as notificações, também deixe o seu like para compartilhar, e caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, comente no vídeo abaixo para que nós possamos estar cada vez mais melhorando o canal e também que mais pessoas possam conhecer as Sagradas Escrituras e o nosso trabalho que temos desempenhado. Hoje nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 21, iremos até Mateus no capítulo 20, retornaremos a Neemias no capítulo 10 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 20. Aqui em Gênesis, no capítulo 21, a Bíblia vai tratar sobre o nascimento de Isaac, ele vai tratar sobre o nascimento de Isaac e a expulsão que Abraão expulsa Agar e seu filho Ismael. Nós vamos ter a seguinte leitura, em Gênesis, no capítulo 21, verso 1 diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, quando lhes dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme prometeu a Deus que havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando Isaque nasceu. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão, livra-se dessa escrava do seu filho, porque ele jamais será o herdeiro como meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino da escrava, atende tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque e que a sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água e entregou-lhes a Agar, e tendo colocado no ombro, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus, ouvindo o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, e lá onde você o deixou, levanta o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe lhe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos, nem aos descendentes. Trata a nação que lhe acolheu como um estrangeiro com a mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão, eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os seus servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu, não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada. Eu só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-lhes a Abimeleque, e os dois firmaram acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou, o que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele lhe respondeu, aceite essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Firmado este acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou a tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno.
e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Agora nós iremos até Mateus, no capítulo 20, onde Jesus ele começa a falar da parábola dos trabalhadores na vinha e também, novamente, ele prediz sobre a sua morte. Mateus, no capítulo 20, diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e os mandou-lhe para as vinhas. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhe disse: Vão também trabalhar na vinha, eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E eles também disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar-se com o proprietário da vinha, dizendo: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do dia todo e o calor do dia. Mas ele lhe respondeu: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: Estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se lhe fez um pedido. O que você quer? Respondeu ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda? Disse Jesus a eles: Vocês não sabem o que estão pedindo, pois podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foi preparado por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações dominaram e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar de Jesus, estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os, perguntando: O que vocês querem que eu faça? E eles responderam: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. E Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. Agora nós voltaremos para o livro de Neemias, no capítulo 10, onde após eles fazerem a oração de arrependimento, agora eles assinam um acordo desse arrependimento. E diz assim, o livro de Neemias, no capítulo 10. Esta é a relação dos que assinaram juntamente a Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Mazias, Bilgai, Semaias, e esses eram os sacerdotes dos levitas: Jesuas, filho de Azanias, Binuí, filho de Enadade, Cadmiel e seus colegas Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias,
Anã, Mica, Reobe, Assábias, Zacur, Serébias, Sebanias, Odias, Bani, Benuni, dos líderes do povo, Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Até, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bessai, Arife, Anatote, Nebai, Megpias, Mesulão, Ezir, Mesisabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assube, Alois, Pileia, Sebeque, Reum, Assabana, Maceias, Aias, Anã, Maluque, Arim, Baná, e o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e os que ficaram que se separavam dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sobre maldição e sobre juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo de Deus, Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamentos aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem-nos mercadoria ou cereal para venderes no sábado ou no dia da festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 dias abriremos mão de trabalhar a casa e cancelaremos todas as dívidas, assumiremos as responsabilidades conforme o mandamento, dar anuidade 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, para a festa de lua nova, das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas do pecado, para fazer a propiciação por Israel e para os necessitados do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deve trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor as primícias dos frutos das nossas colheitas e toda árvore frutífera, conforme também está escrito na lei. Traremos os primeiro de nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moída e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto e de todas as nossas árvores, de nosso vinho e azeite. Traremos os dízimos das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão, acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer oferta de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, e onde os sacerdotes ministram, e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. E agora, para a nossa leitura final, nós iremos até Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, aonde Paulo, agora ele viaja para a Macedônia e também acontece um grande fato bastante conhecido pela igreja hoje no século 21, que é a que Paulo, após ele orar por um jovem chamado Eutico, esse jovem torna-se a viver. Ele tinha morrido e ele torna-se a vida. Diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu e partiu para a Macedônia. Viajou por toda aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra eles. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sóstrapo, filho de Piro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico,
e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperavam em Troade. Navegamos de Filipo e, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com todos os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos para partir do pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante todo o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantavam, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, e que os muitos o consolou. Quanto a nós, fomos de navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nos recebeu a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente ao Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém. Se é possível, ainda antes do dia do Pentecoste. De Mileto, Paulo chamou os seus presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, e desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provados por conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que foi proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisavam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus Cristo me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a verdade. Cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes de herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem a roupa de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. A maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos e ele orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijaram. E os que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, e o acompanharam até o navio. Muito obrigado pela tua companhia, espero que você esteja atento a tudo que nós temos lido, e lembre-se, você é mais que vencedor. Já venceu 20 degraus desde o primeiro dia que começou a ler as Sagradas Escrituras. Você é um campeão, você é uma campeã. Por isso, continue comigo e aguardo você amanhã. Deixe teu like, deixe teu compartilhar e comente no vídeo abaixo para que mais pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra. Que Deus te abençoe.